Boa noite. Conhecemos as histórias das igrejas católicas. Primeiro, Igreja Católica Apostólica Romana, depois Católica Apostólica Anglicana e Católica Apostólica Ortodoxa. São três igrejas católicas, além de muitas outras igrejas evangélicas e mais algumas igrejas católicas que não pesquisei. Qual a diferença entre a igreja, entre o anglicanismo e o catolicismo romano? E qual a diferença destas duas igrejas entre a igreja apostólica ortodoxa? A Igreja Católica Apostólica Ortodoxa foi fruto de um desentendimento, de um desmembramento da Igreja Católica Apostólica Romana. Surgiu após o cisma do Oriente em 1054. Trata-se da segunda maior comunidade cristã, reunindo cerca de 250 milhões de fiéis em todo o mundo, especialmente no Oriente. Trata-se da segunda maior comunidade cristã, reunindo cerca de 250 milhões de fiéis em todo o mundo, especialmente no Oriente. A Igreja Ortodoxa, Católica Ortodoxa, surgiu a partir da diferença teológica e política entre os cristãos do Oriente e do Ocidente, que culminara no cisma de 1054. O Ocidente e o Oriente disputavam a questão teológica, como a supremacia do bispo de Roma sobre o clero, a questão da veneração de imagens e procedimento do espírito. Sem chegar a um acordo, o Papa Leão IX, em 1002 a 1054, o patriarca Miguel I Cerularo, no mesmo de 1000 a 1059, se excomungaram mutuamente. Então, um excomungou o outro e o outro excomungou também. Saíram os dois excomungados. A partir de então, o cristianismo passa a se constituir em dois grandes grupos: a Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma, e a Igreja Ortodoxa Católica Apostólica Ortodoxa, com sede em Constantinopla, atual Istambul. Depois, o perdão de ambas partes só aconteceria em 25 de julho de 1967, com a visita do patriarca Atenágora, 1886-1972, e ao Papa Paulo VI, 1897 e 1978, ao Vaticano. Esta é a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Depois, vamos comentar um pouquinho sobre a Igreja Primitiva. Aos 313 anos do cristianismo primitivo, foi o período da verdadeira igreja primitiva cristã judaica, começando por São Pedro
e terminando esse período com o Papa Malaquias, o Papa Melquíades. E neste período, a Igreja foi governada por 32 papas ou bispos. Durante nesse período, a Igreja foi governada, a Igreja primitiva foi governada por 32 papas ou bispos. Quase todos os bispos e os papas que dirigiam a Igreja foram martirizados neste período de 313 anos. Com a exceção de 2 ou 3 que morreram de mortes naturais. Cristo edificou uma igreja somente, uma só, dizendo, Simão, filho de Jona, tu és Pedro, sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele não disse, abre aqui um parêntese, ele não disse as minhas igrejas, fecha parênteses. Se é uma só igreja, por que tem hoje centenas ou milhares de igrejas cristãs que dizem ser a igreja verdadeira? Se o Cristo edificou uma igreja dizendo assim, a minha igreja, não as minhas igrejas, porque hoje tantas igrejas católicas, igrejas cristãs, que dizem ser a igreja verdadeira, só católico encontro 4, mas vamos falar de 3, porque a Igreja Católica Palmariana não passa de uma seita fanática. Essa não merece nem comentário. Igreja Católica Palmariana. Nunca tinha visto falar o nome dessa igreja. Então, não passa de uma seita fanática. Mas as 3 igrejas católica apostólica têm grandes representações. Católica romana, católica anglicana e católica ortodoxa. São todas independentes, uma das outras. E diz ser a igreja verdadeira, fundada por Jesus Cristo, vinda dos apóstolos. Será que existem 3 verdades? Será que Cristo fundou 3 igrejas e eu não sei? Isso sem falar das evangélicas, das igrejas evangélicas, que são inúmeras. Eu creio que seja verdadeira só a igreja primitiva, cristã judaica, que Jesus edificou e fez uma promessa. Os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-la. Mateus capítulo 16, versículo 18. Só esta tem o poder do monopólio da salvação. No último dia, Jesus virá em sua glória e não escapará nenhum ser humano que não tenha que passar por ele, seja para a salvação ou seja para a condenação. Nenhuma dessas religiões católicas pode dizer que fora dela não há salvação. Nenhuma dessas igrejas, dessas religiões católicas, pode dizer que fora dela não há salvação. Vamos conhecer um pouco da Igreja Católica Anglicana. Em uma pesquisa que fiz, a Católica Romana e a Católica Anglicana são idênticas. Vejam. Idêntica na origem. De certo modo, não há diferença entre as duas igrejas. Ambas são igrejas cristãs, que têm a mesma origem das igrejas ortodoxas, da Igreja Ortodoxa Orientais.
Como tal, os anglicanos e os católicos romanos preservam a mesma tradição recebida dos apóstolos. Católico romano e anglicano possuem a mesma Bíblia, os dois testamentos, Antigo e Novo Testamento, com base de sua fé, mas também lê os livros deuterocanônicos ou apócrifos que os evangélicos retiraram da Bíblia. Mas a igreja anglicana, como a católica, todos nós temos a Bíblia completa, com mais os 7 livros, os apócrifos, que são os livros da Bíblia hebraica, escrito em grego. As duas igrejas recitam junto o credo niceno e apostólico. Ambas, as duas, administram o batismo, a confirmação, celebram a Santa Eucaristia e também os outros ritos sacramentais, a penitência, o matrimônio, a unção dos enfermos e a Sagrada Ordem. Também afirma ser a Eucaristia, também chamada de Santa Ceia ou Missa, o centro do seu culto. Seus clérigos, após anos de estudo e amparo, são ordenados primeiramente diácono, depois presbíteros ou sacerdotes, a não ser que já seja diácono permanente. Até aqui, as duas igrejas são iguais. Os seus bispos são escolhidos e consagrados por, no mínimo, 3 outros bispos que, por sua vez, conservaram cuidadosamente a linha da sucessão apostólica que remota à igreja primitiva. As duas igrejas conservam ainda o uso do calendário cristão como forma de vivenciar melhor o ministério pascal. Existem também lugares santos dedicados a Maria, Mãe de Deus, em ambas as igrejas, em todas as igrejas. Além disso, muitos anglicanos rezam o terço, o rosário, como uma saudável prática espiritual. Ambas as igrejas usam ainda o calendário dos santos, como orações especiais e leituras para os dias de festa. As duas igrejas têm ordens religiosas para homens e mulheres que fazem voto de castidade e vivem em mosteiro ou convento. Ao visitar uma paróquia anglicana, as duas igrejas usam a mesma palavra para se referir a uma congregação, e depois uma católica romana encontrará muita semelhança. No Brasil, por exemplo, as liturgias são quase idênticas, havendo pouca variação de gesto ou veste. Diversas no presente. Até aqui as duas igrejas são iguais. Agora a gente vamos ver alguma diferença que possa ter. Diversas no presente. As maiores diferenças encontram-se nos detalhes. Essas diferenças provêm de uma questão central, que tem a autoridade quem tem autoridade na igreja, através dos séculos anglicano e romano, tem dado resposta diferente a essa questão. A Igreja Católica Romana tem continuado e aumentando o prestígio do Papa, Bispo de Roma. E os nossos dias, a combinação de uma Papa extraordinário, como foi João Paulo II, com os meios de comunicação de massa e a globalização, levaram o papado ao seu mais alto nível. Nenhum pontífice viajou mais do que ele, mas quando visitava um país, era para falar, não para escutar.
Isso acho que foi um erro. Seus bispos ao redor do mundo atuavam e atuam como delegados, que é como supervisor da comunidade cristã regional. O ditado do tão famoso Santo Agostinho dizia: Roma, falando a língua, Roma lucata causa finita est. Roma lucata causa finita est. Roma falou, o assunto está encerrado. Nunca foi tão verdadeiro. Apesar do Concílio Vaticano II ter incentivado a criação de sínodo locais a nível diocesano e provincial, todavia os mesmos possuem apenas caráter consultivo. Tampouco há qualquer outra organização que tenha alguma autoridade sobre o Papa. Por exemplo, quando o Papa Paulo VI publicou a encíclica Humanae Vitae, proibindo o controle da natalidade, ignorou as recomendações da comissão que havia sido criada para aconselhá-lo. Mas ele passou por cima das comissões e fez a encíclica, resolveu da maneira dele. Para os católicos romanos, o bispo de Roma é infalível quando fala em ex cathedra. O vigário de Cristo tem controle absoluto de tudo. As autoridades descendem dele para seus ajudantes e seguidores. Aqui eu acho que é uma falha, viu? Não deveria ser assim. O Papa falou, acabou. Não está assim. As igrejas de comunhão anglicana decidiram trilhar um outro caminho. Suas autoridades se encontram-se dispersas em vários lugares. Não há uma autoridade absoluta no anglicanismo. Um famoso documento sobre autoridades no anglicanismo aborda o tema do conceito anglicano de autoridade, o qual é descrito como um círculo, onde o poder flui de fora para dentro, ao passo que a Igreja Católica o poder vem de dentro para fora. Cada igreja anglicana pertence à comunhão. Aqui eu faço um comentário. A Igreja Católica, porque o poder vem de dentro para fora, ela não ouve os fiéis. Acho que aqui é a razão que a Igreja Católica não consegue atingir os fiéis, porque cada dia só diminui os fiéis na Igreja Católica, porque a Igreja Católica não está conseguindo atingir os fiéis, porque o poder vem de cima para baixo, vem de dentro para fora, e os fiéis não têm vez de questionar e de decidir algumas coisas através de conselho e outros sobre a igreja. Agora, a igreja anglicana já é diferente. Cada igreja anglicana pertence à comunhão anglicana, compensa a comunhão anglicana porque está em comunhão com o arcebispo de Cantuária e busca manter a fé católica e a ordem reformada que herdou da igreja da Inglaterra. Mas cada uma é independente. O arcebispo de Cantuária não tem autoridade legal fora da diocese, da sua diocese ou província. Ele serve como guia espiritual e símbolo da unidade. Não há no anglicanismo bispo de bispo. Esse aqui está melhor que nós, porque nós, o Papa falou, acabou. Tem que, esteja certo ou errado, tem que escutar. Os leigos também têm, lá não tem bispo de bispo, não tem bispo-chefe, não. Os bispos anglicanos reúnem de tempo em tempo e discutem os problemas e faz as suas diretrizes. Os leigos também têm verdadeiro poder em todos os níveis da igreja anglicana. Olha, isso aqui é importante. Os leigos têm poder em todos os níveis da igreja anglicana. E nós, os católicos, não somos ouvidos para nada. É isso a razão da igreja católica estar perdendo seus fiéis. E não vai conseguir voltar. Eles, aqui a igreja anglicana, os leigos também têm verdadeiro poder
em todos os níveis da Igreja Anglicana. Eles escolhem seus bispos e pastores e participam do dia a dia de suas comunidades, embora haja diferenças locais. Os anglicanos esperam que seu sínodo diocesano e província de bispos, clérigo e leigo interpretam assuntos de fé e ordem, ao contrário da Igreja Romana, com seu modo claro e definitivo de tomar decisão. A Igreja Romana é aquilo que eu já comentei. A Igreja Romana, com seu modo claro e definitivo de tomar decisão, espera